Paz, povo de Deus, paz, mulheres abençoadas. Hoje eu tô aqui para dividir uma palavra com vocês e compartilhar um pouquinho do meu testemunho. Deus tem ministrado essa palavra há 2 dias no meu coração e hoje eu decidi compartilhar com vocês e contar um pouquinho da minha história. Eu vou ler aqui para vocês Atos 12, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento e o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente. Eu vou repetir o versículo 5. Porém, durante todo o tempo em que ele estava na prisão, a igreja orava fervorosamente. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com 2 outros montados guarda na frente do portão da prisão. De repente, brilhou uma luz na cela e um anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse: vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Eles passaram o primeiro e o segundo posto de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E este abriu-se por si só para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos 1 quarteirão, e de repente o anjo o deixou. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Vou ler novamente o versículo 11. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo o que os judeus queriam me fazer. Amém? Nós lemos aqui que o rei Herodes, ele mandou matar Tiago, né? Era uma época onde a igreja do Senhor estava sendo perseguida. O rei mandou matar Tiago e isso agradou muito os sacerdotes. E ele decidiu então prender Pedro, porque ele queria mesmo agradar o sacerdote, ele queria crescer a popularidade dele, enfim. Ele mandou prender Pedro. Mas ali nós lemos no versículo 5 que me chamou muito a atenção. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Amém? É aqui que eu quero começar a falar um pouquinho da minha vida, da minha família. Eu venho de uma família destruída, uma família que não servia a Deus, uma família que servia e adorava a deuses estranhos, né? E isso a palavra do Senhor condena de Gênesis a Apocalipse. Adoração a deuses estranhos é abominável diante do Senhor. E nós éramos assim, adoradores de Baal. Minha mãe, uma católica não praticante, que frequentava a igreja católica e religiões afrodescendentes. E a nossa vida sempre foi de muita tristeza, de muita derrota, de muitas brigas, de derramamento de sangue dentro de casa,
Meu pai agredia minha mãe nos agredia, os irmãos agrediam-se entre si. Então era uma casa extremamente sem paz. Passamos muitas necessidades materiais. Por várias vezes comemos porque os vizinhos davam. Né? E foi assim a nossa vida. Eu via minha mãe adorando aqueles deuses, minha mãe indo nos terreiros, minha mãe falando com eles ali, eles pediam coisas que para minha mãe era muito difícil, porque a minha mãe cuidava da casa praticamente sozinha, financeiramente falando. Né? Meu pai era um homem assim muito irresponsável quanto ao dever dele de pai. Meu pai nunca bebeu, graças a Deus, meu pai nunca usou droga. Mas meu pai, devido à falta de Deus, meu pai não cumpria da forma correta o dever dele como pai, como marido, como sacerdote da casa, como provedor. E minha mãe, ela sustentando, né, com muito sacrifício a casa, 5 filhos. E eu via as entidades pedindo sacrifícios para minha mãe, que minha mãe tirava de nós, né? Minha mãe deixava de comprar para nós, para ofertar para as entidades. E muitas das vezes não era pouco. Eu me lembro, né? Eu acredito que foi a última vez, né, que minha mãe fez um trabalho assim mais caro, que custou R$ 300. Isso há mais de 25 anos atrás, gente. Não, há mais de 27 anos, né? Então, assim, não sei nem se não era nem reais ainda, né? Então, custou lá 300 mil cruzeiros, não sei. Era muito dinheiro, né? Para nós que não passava fome pela misericórdia de Deus. Então, eu via minha mãe fazendo aquilo, eu via minha mãe acendendo vela para as almas, eu via minha mãe fazer tantas coisas e eu não via resultado. E ao invés daquilo me atrair, ao invés de eu amar, de eu buscar junto com a minha mãe uma saída, de eu acreditar, da fé da minha mãe me tocar, não, aquilo me fazia raiva. Eu tinha raiva de ver o sacrifício que minha mãe fazia, eu não via resultado. E as poucas vezes que eu ouvia falar de Deus, né, e assim, todos os lugares, normalmente, todas as religiões falam de Deus, né? Mas como diz a própria palavra, Satanás ele se transfigura até em anjo de luz. Então, eu via minha mãe fazendo esses sacrifícios e não via resultado, e isso me irava, né? As pessoas falavam de Deus para mim, eu tinha raiva. A Bíblia para mim era motivo de piada. Então, eu fui crescendo nesse ritmo completamente incrédula, completamente, né, desacreditada. Fui sim, acho que 2 vezes, de vontade própria. Eu fui muito, né, nesses lugares com os meus pais, mas de vontade própria eu fui 2 vezes. E as 2 vezes foi um desastre, né? As 2 vezes que eu fui. Enfim, a minha mãe teve um câncer. Deus permitiu que minha mãe tivesse um câncer. Nessa época, minha mãe já estava sendo evangelizada por uma irmã chamada Fátima. Infelizmente, ela morreu há poucos dias de Covid. E essa irmã, ela insistiu com a minha mãe. Ela acreditou que Deus podia fazer uma obra com a minha mãe, né? Aqui fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. E Pedro estava numa cela, tinha 4 escoltas de 4 soldados. Pedro estava ali acorrentado, as mãos e os pés. E é assim que nós estamos, longe do Senhor, presos no pecado, acorrentados pelos vícios, pela cegueira espiritual, enfim.
né? Era assim que minha mãe se encontrava. Mas enquanto a minha mãe estava presa, a irmã Fátima orava incessantemente pela vida da minha mãe. Deus permitiu um câncer, que minha mãe tivesse um câncer. Deus, ele disse para minha mãe ia na igreja, ia, né, nos terreiros. Certo dia Deus disse para minha mãe que minha mãe não tinha mais crédito com ele, que ela estava em cima do muro, que de um lado tinha uma sepultura aberta e do outro tinha ele de braços abertos esperando pela minha mãe. Minha mãe decidiu servir ao Senhor e minha mãe recebeu uma visita de um anjo em uma certa madrugada. O anjo apareceu no quarto da minha mãe, fez uma cirurgia nela, mandou ela sentar na posição exata aqui que eu estou, né? Esse anjo mandou minha mãe sentar, ele aplicou anestesia na minha mãe, ele fez uma cirurgia na minha mãe. Primeiro ele apresentou para ela uma bandeja cheia de instrumentos cirúrgicos, aplicou anestesia nela, ela deitou, ele operou ela. Nessa bandeja, ou em outra bandeja, talvez, não sei, ele mostrou para ela o que ele tinha tirado de dentro dela. Era um pedaço de carne como um cérebro de boi. E ele falou para ela: você já está curada, mas você vai ter que passar pela mão do homem. O anjo foi embora. Na manhã seguinte, a minha mãe acordou e, como Pedro, né, minha mãe achou que tinha tido um sonho, que não era real aquilo. E ela começou a lembrar do sonho que ela teve. E aí, de repente, ela foi sair da cama. Quando ela tentou sair da cama, ela não conseguiu. As pernas dela estavam dormentes, ela estava anestesiada da cintura para baixo. Então, Deus, o próprio Deus, né, veio, ele operou a minha mãe, ele curou a minha mãe. A minha mãe passou sim pela mão do homem, exatamente como o anjo disse, que minha mãe passaria pela cirurgia. No dia da cirurgia, esse anjo que apareceu no quarto da minha mãe, ele estava no hospital, ele estava no centro cirúrgico, ele se apresentou exatamente com o mesmo nome, Dr. Leonardo. Esse anjo se apresentou para minha mãe como Leonardo. Esse médico se apresentou no centro cirúrgico como Dr. Leonardo. Ele ajudou na cirurgia da minha mãe. Minha mãe foi curada, minha mãe não fez quimioterapia, minha mãe não fez radioterapia, minha mãe não fez nada disso. E minha mãe, louvado seja Deus, passou a servir ao Senhor de fato e de verdade. Ela abandonou mesmo a idolatria, as vãs religiões e passou a servir a Deus. Devido à obra que Deus fez na vida da minha mãe, minhas irmãs começaram a acompanhar minha mãe, minhas irmãs, meu cunhado, enfim, a família começou a se dispor a fazer a vontade de Deus, menos eu. Eu continuava incrédula, eu continuava com o meu coração endurecido, eu era uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimentos, eu era uma pessoa muito dura de coração. Apesar do testemunho da minha mãe, apesar de eu ter visto a minha mãe ser curada, eu ainda tinha muita dificuldade com a questão de Deus ser pai. Que espécie de pai era ele, que não se importava com o sofrimento dos filhos. Que Deus era esse, que em alguns lugares as pessoas morriam de fome, em outros lugares as pessoas morriam de sede. Em alguns lugares as pessoas morriam de fome por falta de chuva, em outros lugares as pessoas morriam, perdiam todos os seus bens por excesso de chuva. Por que crianças nasciam doentes? Por que havia tanta maldade? Como, por exemplo, a gente se pergunta, por que Deus não livra essas crianças da maldade do ser humano, né? O que o Henry fez para ser torturado e morto? Aonde está Deus? Né? Então eram essas perguntas que eu fazia. E eu tinha raiva de Deus por conta disso.
As pessoas vinham falar de Deus para mim, era uma briga, eu não aceitava. Eu tinha um cunhado que falava de Deus para mim e todas as vezes que ele vinha falar de Deus para mim, nós brigávamos. Esse cunhado meu também já faleceu, já dorme no Senhor. E o tempo passava e eu sempre, né, muito amarga, até que nessa época desse meu cunhado eu já era casada. Eu me casei, eu fui morar com meu marido aos 16 anos. De uma forma assim, totalmente fora da vontade de Deus. Mas enfim, eu estava casada, um casamento que ia de mal a pior. E eu decidi me separar, enfim. Né, eu não vou entrar em detalhes para não ficar muito longo. Né, nós já estamos aí com 15 minutos de testemunho. Mas eu me separei por causa do meu filho. Eu tinha um único filho na época, o Rafael, meu filho mais velho. Eu deixei ele com o pai, eu me arrependi de ter deixado ele com o pai. Eu pensava, ele vai crescer e ele vai dizer que espécie de mãe é ela, por que ela me abandonou? Então eu decidi voltar, né? Eu fiz um plano, né? Eu na minha santa ignorância, planejei o que eu ia fazer e voltei para casa. Só que nessa que eu voltei para casa eu fiquei grávida. E se eu não acreditava em Deus, se eu tinha raiva de Deus, eu passei a ter muito mais. Porque o meu questionamento era: que Deus é esse que está vendo o meu sofrimento, que está vendo como que é a minha casa? A gente brigava muito, nós brigávamos demais, eu e meu marido. E eu pensava que Deus é esse. Eu tomava anticoncepcional, eu não queria filhos, eu não tinha pretensão de ter filhos. E eu tomando o anticoncepcional eu engravidei. E eu dizia que Deus é esse que tá me vendo nesse sofrimento e me dá mais um filho para sofrer junto. Ele quer torturar eu e os filhos. Então eu passei a chorar dia e noite. Eu sofria muito com aquela situação. Eu desejava de todas as formas tirar aquela criança. Eu não queria ter aquele bebê. Por 3 vezes eu planejei ir a um determinado lugar para tomar injeção de aborto. Louvado seja Deus que as 3 vezes aconteceram coisas que acabou impedindo que eu fosse. E eu louvo a Deus por isso. E com 3 meses de gravidez, eu tive a minha primeira experiência com Deus. Eu tive a minha primeira experiência com Deus, com 3 meses de gravidez. Não vou entrar em detalhes, né, para não ficar longo. E a partir daquela experiência que eu tive com Deus, eu passei a orar todas as noites. Eu clamava a Deus, eu dizia: Deus, me ajuda a amar essa criança. Me ajuda a não desejar o mal dessa criança, me ajuda a receber ele com o mesmo amor que eu recebi o Rafael. E eu passei a fazer aquela oração todos os dias. E eu dizia: Senhor, o Senhor sabe que eu fumo. O Senhor sabe que eu não tenho fôlego suficiente para ter um parto normal. Então me ajuda. Envia um anjo, segura na minha mão, para que eu tenha forças se for parto normal. E se for uma cesárea, não deixe eles judiarem de mim como judiaram no parto do Rafael. Que não seja simplesmente a mão do homem a me operar, que seja o Senhor. E eu fiz essa oração durante aquele restante de gravidez, né, 5 meses e pouco de gravidez. Eu fazia a mesma oração todos os dias. Eu orava: Senhor, envia um anjo para segurar na minha mão, para me dar força, se for normal. Se for cesárea, que não seja simplesmente o homem, que seja o Senhor. E eu fazia essa oração todos os dias e pedia: Senhor, me ajuda a amar essa criança, me ajuda a receber essa criança com amor. E muda a minha vida, não deixa eu criar meus filhos sem o pai, não deixa
eu criar meus filhos nessa bagunça que é a minha casa. Ai, desculpa, gente. Eu sei que tem muitas mulheres, muitas mulheres passando pelo que eu passei. E o meu conselho para você é que você busque o Senhor. Busca, clama, clama. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E eu clamei, eu clamei, eu clamei. E Deus me anunciou. E Deus vem me anunciando coisas grandes, coisas ocultas. Eu vivo coisas, gente, que eu nunca imaginei viver. Porque eu clamei, porque eu me lancei nos braços do Senhor. Pela misericórdia dEle. Eu fui para o hospital ter o meu bebê. E lá no hospital eu recebi a visita do anjo. Deus fez exatamente como eu orei. Eu fiquei em trabalho de parto. Deus enviou o anjo que segurou na minha mão, que apertava a minha mão enquanto eu fazia força. Ele enxugava minhas lágrimas. Ele não, ela, porque o anjo veio em forma de mulher. Ela segurava a minha mão, ela secava o meu suor. A contração vinha, ela apertava a minha mão de novo. Só que quando eu orava pedindo um anjo, eu não pedi um anjo físico. Quem era eu para pedir isso para Deus? Eu pedia simplesmente uma força que não era minha, porque eu não tinha. E o meu bebê não nasceu de parto normal. A médica, ela disse para mim que ia ter que fazer uma cesárea, porque o meu bebê não descia. Ele se encolhia, ele ficava subindo. Então ela decidiu fazer uma cesariana. Na cesariana, eu vi de novo a mão do Senhor, porque a médica me disse que ela quase perfurou a minha bexiga. Então eu creio que não foi simplesmente a mão do médico, foi a mão do Senhor. Eu creio que ela não furou a minha bexiga porque ela não estava sozinha. A mão dela estava sendo guiada pela mão de Deus. Então Deus fez exatamente aquilo que eu pedi. Na minha inocência, nas minhas humildes orações, mas muito sinceras, Deus ouviu exatamente o meu pedido. E a partir dali eu decidi que eu deveria servir ao Senhor. O que eu quero dizer? Né? Por que esse texto me trouxe? Né? Aqui diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Enquanto a minha mãe estava presa, aquela irmã, a irmã Fátima, orava, intercedia, clamava a Deus pela minha mãe. E por causa da oração dela, e por causa da oração dos irmãos da igreja, que a gente acaba conhecendo um ou outro, e Deus levanta, e eu creio que mesmo nós não sabendo, Deus levanta pessoas para interceder pelas nossas vidas. Então eu creio que por causa da oração dessa irmã, por causa da oração de algumas pessoas, a oração das minhas cunhadas, nessa época as minhas cunhadas já eram da igreja, ela já conheceu o evangelho. No aniversário do meu filho de 1 ano, né, nós ali fazendo doces para a festa do Rafael, o aniversário de 1 aninho dele. Do nada, a minha mãe incorporou com uma entidade que gosta de doce, né, e ali nós interagimos com aquele espírito. E as minhas cunhadas, não deixa, não sei o quê. Eu fiquei brava com elas, né? Então, assim, a igreja orava pela libertação da minha mãe. A igreja orava pela minha libertação. As minhas cunhadas oravam pela minha libertação. As minhas cunhadas oravam pela libertação da minha família, né? Eu creio porque eu oro por pessoas e elas nem sabem que eu intercedo pela vida delas. Então, a oração dessa irmã Fátima, a oração das minhas cunhadas fez com que, né, Deus atendesse a oração delas e enviasse o anjo na cela, na prisão da minha mãe.
Eu creio também que a oração da minha mãe, né, quando minha mãe se converteu, minhas irmãs passaram a caminhar junto à minha família, minha mãe, minhas irmãs, as minhas cunhadas e muitas outras pessoas se juntaram em oração pela minha vida e Deus me visitou na minha prisão. Eu estava presa, eu estava algemada, acorrentada pelo pecado, mas Deus, ele enviou o anjo dele para me libertar. E glória a Deus por isso, gente. Então, o recado do Senhor hoje para o teu coração, clame, clame. Enquanto o seu ente querido estiver preso, estiver algemado, estiver acorrentado no pecado, no homossexualismo, na prostituição, nas drogas, no álcool, no mundo do crime, enquanto seu ente querido estiver preso numa cela física, talvez você tenha um marido, um filho, um sobrinho que você ama muito, que está preso mesmo, né, em celas físicas por ter cometido uma infração contra a lei, clame, clame e Deus vai enviar o anjo para libertar. Deus vai enviar o anjo para soltar as cadeias dele, para libertar ele do pecado. Amém? Assim como o clamor das pessoas trouxe o anjo, trouxe a visitação do anjo para minha mãe, trouxe a visitação do anjo para mim. Deus pode fazer pelo seu ente querido através da sua oração, através do seu clamor. Amém? Então fica com essa palavra. Atos 12, em especial o 5. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente. Então não deixe de orar, não deixe de clamar por Deus. Acredite, acredite. A palavra do Senhor diz que tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo recebereis. Quem é que está dizendo isso? Jesus. Jesus disse isso. Que tudo que nós pedirmos a Deus, no nome dele, no nome de Jesus, nós receberemos. Amém? Então peça a Deus pela sua família, peça a Deus por você, talvez você próprio, né? Como eu estive anos acorrentada pelo vício do cigarro. Eu fui para a igreja, eu me batizei, mas eu permaneci presa ao vício do cigarro anos. Mas o Senhor me visitou, o Senhor me libertou através de um louvor. Deus trouxe a minha libertação. Então creia, clame, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Como eu disse, Deus fez coisas extraordinárias na minha vida. Deus restaurou meu casamento. Meu casamento é transformado para a honra e glória do Senhor. Meu casamento é uma bênção. Eu criei meus 2 filhos com o pai. O Leonardo, ele não viveu, ele não passou, ele não viu as cenas que o Rafael viu, né, de brigas, de muitos palavrões. O Leonardo, graças a Deus, não viu isso. Por quê? Porque aonde Jesus chega, as trevas têm que sair. E Jesus chegou na minha vida. E Deus fez e está fazendo coisas extraordinárias na minha vida. Inclusive, eu publiquei um livro. O nome do meu livro é Olhe para o Céu, Conte as Estrelas. Esse livro eu conto o testemunho da minha vida. Esse livro está relatado em detalhes esse testemunho da minha mãe, da cura do câncer. Está relatado em detalhes a minha gravidez, o meu processo de conversão. Está relatado em detalhes o meu parto, como que aconteceu tudo. E eu conto também as grandes obras que Deus tem feito através da minha vida, né? Deus me levantou como capelã hospitalar, não fui eu que escolhi isso. Se dependesse de mim, não seria esse o lugar que eu escolheria para fazer evangelismo, mas o Senhor me levou para os hospitais. E nesse livro eu conto a libertação de muitas pessoas. São experiências extraordinárias que Deus me concedeu. A honra de ter essas experiências. Conto também um relato de um morador de rua
que o Senhor colocou ele no meu caminho. Nós orávamos por ele e ele foi liberto. Conto também a história de um primo meu que estava numa clínica psiquiátrica e Deus fez uma obra maravilhosa com ele. Ele morreu, tá? Mas a maior obra que o Senhor pode fazer na vida de um ser humano é a salvação. Então, creia em Deus, busque o Senhor e ore incessantemente pelo teu preso. Se você está presa, se você tem alguém preso na tua família, ore incessantemente, porque Deus, ele ouve o clamor e ele envia o anjo. Possa ser que o anjo não vá da maneira que foi para mim, da maneira que foi para minha mãe, mas a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se você teme ao Senhor, se você clama a Deus, com certeza Ele vai enviar o anjo ao teu favor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Fique com essa palavra. Amém? E creia que o Senhor é libertador. A palavra de Deus diz também que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, creia nisso e receba Jesus na sua vida. Clama e Ele vai responder. Amém? Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que Deus faça uma grande obra na sua vida, como Ele tem feito na minha. Deus abençoe a todas. Um dia abençoado para vocês.